Vamos apresentar agora dados e relatórios e pareceres elaborados pela Procuradoria-Geral da República, CUT, Central Única dos Trabalhadores, DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e de juízes do Tribunal Superior do Trabalho. O salário de trabalhadores terceirizados é 24% menor do que o dos empregados formais, segundo o DIEESE. No setor bancário, a diferença é ainda maior. Eles ganham, em média, 1/3 do salário dos contratados. Terceirizados trabalham, em média, 3 horas a mais por semana do que contratados diretamente. Com mais gente fazendo jornadas maiores, deve cair o número de vagas em todos os setores. Os terceirizados são os empregados que mais sofrem acidentes. Na Petrobras, mais de 80% dos mortos em serviço entre 1995 e 2013 eram subcontratados. A maior ocorrência de denúncias de discriminação está em setores onde há mais terceirizados, como os de limpeza e vigilância, segundo o relatório da CUT. Terceirizados que trabalham em um mesmo local têm patrões diferentes e são representados por sindicatos de setores distintos. Essa divisão afeta a capacidade deles pressionarem por benefícios. O uso de empresas terceirizadas é um artifício para tentar fugir das responsabilidades trabalhistas. Com a nova lei, fica mais difícil responsabilizar empregadores que desrespeitam os direitos, porque a relação entre a empresa principal e o funcionário terceirizado fica mais distante e difícil de ser comprovada. Empresas menores pagam menos impostos. Como o trabalho terceirizado transfere funcionários para empresas menores, de menor porte, isso diminuiria a arrecadação do Estado. Voltamos a repetir, essas informações fazem parte de relatórios e pareceres da Procuradoria-Geral da República, CUT, DIEESE e de juízes do Tribunal Superior do Trabalho, o TST. A aprovação do projeto de lei 4.330 pelo Congresso Nacional, que regulamenta os contratos de terceirização no Brasil, os trabalhadores podem esperar um aumento da carga de trabalho, rebaixamento de salários e uma rotatividade maior nos campos de trabalho. Pelo menos esta é a opinião da professora de Direito do Trabalho da UFMG, Daniela Muradas. Ouvida pela reportagem da Itatiaia, a advogada vê a lei como um retrocesso nas relações de trabalho no Brasil. A terceirização é um modelo excepcional de contratação. Ele só é permitido em situações de trabalho temporário, ou seja, em situações transitórias de necessidade de trabalho, ou em situações de contratação de trabalhadores em limpeza e conservação, vigilância bancária e vigilância geral, e também em outras atividades meio, isto é, em qualquer outra atividade que sirva de suporte para a execução da atividade essencial e nuclear da empresa. O projeto de lei, ele busca, na verdade, autorizar a terceirização de atividades especializadas. Ora, o que é uma atividade especializada? Cada vez mais a atividade empresarial, ela tem buscado a especialização. Então, cada vez mais se permite especializar. E por isso o projeto, aliás, ele tem cláusula expressa nesse sentido, ele vai permitir terceirização infinita. Ou seja, uma subcontratação que permite uma subcontratação e assim vai. E, portanto, os entendedores e os especialistas em direito do trabalho entendem que essa é uma forma de terceirização infinita, terceirização sem limite. A professora de Direito do Trabalho da UFMG, Daniela Muradas, destaca que os pontos positivos da implantação da lei serão sentidos apenas pelo empresariado. Mesmo assim, as empresas que contratarem outras para terceirizar os serviços serão obrigadas a recolher fundo de garantia e a previdência social dos empregados terceirizados. Para Daniela Muradas, a lei também vai enfraquecer os sindicatos. Eu acho que nós temos que deixar claro que esse projeto, em primeiro lugar, ele prejudica o trabalhador. Segundo dados do DIEESE, os trabalhadores terceirizados recebem salários inferiores àqueles que são diretamente contratados. Além disso, eles têm jornadas de trabalho em média superior a 4 horas semanais. E também eles têm uma maior taxa de rotatividade no mercado. Isto é, então ele tem as condições de trabalho piores do que aqueles que são diretamente contratados. Além disso, trabalhadores terceirizados sofrem maior número de acidentes do trabalho. Nos setores quantificados, os dados são alarmantes. Por exemplo, no setor elétrico,
o número de acidentados ele é elevado em 5,5 vezes. Então, em termos percentuais, nós estamos falando de uma elevação de 5.500% do número de mortes acidentárias do trabalho vinculado ao trabalho terceirizado. Isso significa que, do ponto de vista técnico e econômico, o trabalho terceirizado ele vai acabar gerando também impactos orçamentários na Previdência, porque ele eleva o número de requerimentos de benefícios previdenciários como o auxílio doença acidentário, pensão por aposentadoria e também o pensão por morte. Então, essa medida passa a ser, inclusive, uma medida de contradição com as políticas recentes do governo de ajuste fiscal. Com relação à fiscalização do sindicato e à atuação do sindicato, se aprovado o PL 4330, nós teremos uma situação de fragmentação do setor sindical e um necessário enfraquecimento da sua atuação. O surgimento de sindicatos de trabalhadores terceirizados tem esvaziado categorias tradicionais e criado sindicatos que não têm adesão ou identidade e projetos que permitam uma luta operária harmonizada. Pelo projeto de lei, as empresas públicas de natureza mista também podem adotar um novo regime de terceirização. Com isso, atividades que até então poderiam ser somente preenchidas através de concurso público também podem ser terceirizadas. Para a professora de Direito do Trabalho da UFMG, Daniela Muradas, essa terceirização pode ser uma porta para aumentar a corrupção nas empresas públicas. É realmente alarmante. O PL 4330 ele tem aplicação nas empresas públicas e sociedades de economia mista. Ele não regula a situação da administração direta, autarquias e fundações. Mas exatamente nas empresas públicas e sociedades de economia mista, que são submetidas ao regime privado... Para a gente exemplificar, por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, por aí vai. Exatamente. São exatamente nessas entidades da administração indireta onde os dados de corrupção têm assustado a sociedade. E a terceirização, neste caso, ela favorece, ela concorre para a corrupção. Isso porque, ao permitir a substituição de um vínculo direto, ou seja, da contratação direta por uma empresa pública de um trabalhador, ela vem a substituir esse modelo pela contratação de uma empresa. Essa contratação ela passa por um processo de licitação ou de dispensa licitatória que pode, em primeiro lugar, envolve maiores recursos e, em segundo lugar, propicia a contratação, além de ser um mecanismo oblíquo de eliminação do concurso público. Porque nas empresas públicas e sociedade de economia mista, a vinculação direta ela é precedida necessariamente por um concurso público e via contratação por uma empresa interposta não há necessidade. Então, isso significa que nós podemos perder uma vantagem enorme que foi conquistada com a Constituição de 88, de que a ocupação de cargos em empresas públicas e sociedade de economia mista vai se dar por mérito, e não por indicações políticas, e não por interesses de ocasião. E isso, com a aprovação do projeto de lei, de certa forma, abre-se uma brecha para entrar através do coluio, do quadrilho e por aí vai. Exatamente. Por isso eu acho que o PL 4330, ele tem que ser discutido, dialogado com toda a sociedade. Ele está diretamente vinculado a questões que vão impactar na corrupção, na economia, né, brasileira, à medida em que ele está diretamente relacionado a uma política contrária aos ajustes fiscais necessários, ele está diretamente relacionado a uma política social responsável e ele ampara, a princípio, apenas o interesse patronal desmensurado da sua função social. Repórter André Santos. 7h17. Agora vamos informar como votaram os deputados federais de Minas Gerais. Votaram a favor da terceirização Carlos Melles, Misael Varela, Mário Eringer, Marcelo Aro, Laudívio Carvalho, Leonardo Quintão, Mauro Lopes, Nilton Cardoso Júnior, Saraiva Felipe, Silas Brasileiro e Rodrigo Pacheco. Estamos divulgando os nomes dos deputados federais mineiros que votaram a favor da terceirização. Continuando, Dâmina Pereira, Dimas Fabiano, Luiz Fernando Faria, Odelmo Leão, Toninho Pinheiro, Aelton Freitas, Bilac Pinto, Marcelo Álvaro Antônio, Júlio Delgado. Estamos informando os nomes dos deputados federais de Minas que votaram a favor da terceirização. Stefano Aguiar, Tenente Lúcio, Raquel Muniz, Diego Andrade, Jaime Martins, Marcos Montes, Caio Nárcio, Domingos Sávio, Eduardo Barbosa, Marcos Pestana, Paulo Abiaquel,
Rodrigo de Castro, Luiz Tibé, Pastor Franklin, delegado Edson Moreira, Fábio Ramalho e José Silva. Estes foram os deputados federais de Minas que votaram a favor da terceirização. Agora vamos informar os parlamentares que votaram contra. Jô Moraes, Wadson Ribeiro, Ademir Camilo, Adelmo Carneiro Leão, Lincoln Portela, Margarida Salomão, Padre João, Wellington Prado, Eros Biondini e Bruni Gomes. Portanto, esses foram os deputados federais de Minas